falar um pouco sobre a história da engenharia, né? Então, o que é engenharia? É a ciência, a arte, é a profissão de adquirir e de aplicar os conhecimentos matemáticos, técnicos e científicos na criação, o aperfeiçoamento e a implantação de utilidades, tais como materiais, estruturas, máquinas, aparelhos, sistemas ou processos que realizem uma determinada função ou objetivo. E a engenharia civil é o ramo que engloba a concepção, o projeto, a construção e a manutenção de todos os tipos de infraestruturas necessárias para o bem-estar e o desenvolvimento da sociedade, além da preservação, no caso, do ambiente natural. Desta forma, esta área dedica-se à criação de edifícios, pontes, túneis, usinas geradoras de energia, indústrias e inúmeros outros tipos de estrutura. Desde o início da história, os humanos passaram a construir seus próprios abrigos utilizando os elementos naturais ao seu redor. Daí, ao passar do tempo, as estruturas adquiriram características cada vez mais complexas, reflexo do desenvolvimento das técnicas, Passou-se então a utilizar o conhecimento científico nesta área, de forma que as dimensões e resistências dos outros atributos de uma determinada obra podiam ser estimados. Novos materiais passaram a ser utilizados, sobretudo o ferro e o cimento, que possibilitaram o surgimento de grandes estruturas que hoje compõem o cenário no mundo moderno. Então, desde o início da existência humana, conhecimentos e habilidades da engenharia têm sido necessários para a evolução do padrão de vida. A partir do momento em que atributos deixaram de ser nômades, surgiram assentamentos que necessitavam de estruturas necessárias para o abrigo e proteção, que ao longo do tempo cresceram em complexibilidade ao decorrer dos séculos. As grandes demandas por estruturas cada vez maiores e mais eficientes impulsionavam o surgimento de novas técnicas e a formação dos profissionais habilitados para assumir tal responsabilidade. Entretanto, a profissão do engenheiro civil só foi reconhecida oficialmente a partir da Revolução Industrial. Então, lá na Antiguidade, são diversas obras remanescentes que atestavam o desenvolvimento da engenharia civil ao longo dos milênios. Grandes obras da engenharia surgiram há mais de 5.000 anos na Mesopotâmia, por exemplo. Embora haja poucos edifícios remanescentes hoje em dia, os sumérios que habitavam a região construíram muros e templos e criaram canais para irrigação, e ainda na mesma região surgiu a pavimentação, feita com pedras achatadas colocadas nos trajetos onde eram mais movimentados na cidade, onde a Mesopotâmia há registros de primeiras pontes feitas de pedra, no caso, que estendidas sobre o rio Eufrates, que até então as pontes eram feitas somente com madeira. No Antigo Egito, dentre os mais notáveis obras da engenharia, destaca-se as pirâmides de Giza, feita há mais de 4.000 anos, e a cidade de Alexandria, quando era governada pelo Alexandre o Grande, na qual foi concebido um grande farol, que não mais existente, contudo na Grécia Antiga houve pela primeira vez a conexão entre a engenharia e a ciência pura, sendo um dos primeiros trabalhos considerados aplicações práticas dos princípios físicos e matemáticos atribuídos, que criou-se um sistema capaz de transportar a água para diferentes elevações. Durante a expansão do Império Romano, houve o surgimento de novas técnicas construtivas, especialmente a partir da grande oferta de matéria-prima e trabalho escravo. Embora não tenha grande ligação com a ciência, a engenharia praticada pelos romanos estava fortemente ligada ao pragmatismo. As grandes estruturas eram voltadas sobretudo para os bens públicos, como portos, mercados, pontes, barragens e estradas. E foi a partir então somente do século XX que começou a crescer os cursos na área de engenharia e tecnologia, e envolvendo tecnologia, ciência e engenharia, foram capazes de nos dar esses grandes edifícios, como o edifício mais alto do mundo, possui aproximadamente 800 metros, pontes e grandes feitos realizados pela engenharia civil, juntamente com as outras áreas de engenharia, que é o que se vê atualmente em todas as partes do mundo.